Olá pessoal, paz do Senhor, aqui é o pastor Aniel Cruz. Vamos continuar aqui a nossa aula de hermenêutica, aula de número 5 de hermenêutica, princípios gerais de interpretação, tá? O sentido das palavras. A nossa aula de hoje será o sentido das palavras. Então, uma palavra, ela pode mudar o sentido na frase em que está escrito. A Bíblia fala aos homens na linguagem deles, segundo o nosso modo de pensar e falar. Por isso, a primeira coisa que o intérprete tem que fazer é determinar o sentido das palavras empregadas ali naquele texto, tá? Isso já vai te ajudar muito na interpretação do texto, devendo-se utilizar de auxílios do tipo gramática, dicionários e intérpretes antigos, tá? Quando eu falo de intérpretes antigos, manuscritos antigos, hebraico, grego, recorrer aos originais. Além disso, acrescentar toda a luz interna que provém do estudo cuidadoso do contexto, do uso que o autor faz destes termos em outros lugares e das passagens paralelas. Um exemplo vai ser João, capítulo 1 e versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A palavra verbo ali, logos, a palavra, tá? Referindo-se à divindade do Senhor Jesus Cristo. Já em Hebreus 4, 12 ao 13, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, já é outra conotação. Já está se referindo ao poder da palavra, tá? E não a questão da divindade. Então você viu como muda bastante o significado de uma palavra dependendo da frase. Nós vamos continuar ainda vendo outros exercícios, tá? Vamos ver aqui o significado das palavras, que variam de significados de acordo com a frase onde está. Um exemplo geral, clássico, né? João casa na próxima semana. O paletó de João tem só uma casa. João vai morar na casa da sogra. Nossa chave hermenêutica, casa. Está até grifado aí. Você percebeu que João casa na próxima semana se refere ao seu casamento. O paletó de João tem só uma casa, já está se referindo ao furo no paletó onde vai passar o botão, ou seja, só tem um botão aquele paletó. João vai morar na casa da sogra, casa no sentido literal mesmo. Vamos ver em exemplos bíblicos como a palavra casa pode mudar o seu sentido e até o sentido de uma frase todinha, dependendo onde está sendo aplicada. Ok? Vamos lá na Bíblia. Tá? Agora nós vamos em Josué, o capítulo 24, versículo 15. O texto conhecidíssimo, né? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué não está falando que é a casa de tijolo que vai servir ao Senhor. Está dizendo, eu e minha família serviremos ao Senhor. E, claro, aplicado aqui na vida de Josué, naquele contexto, toda a sua parentela também se implicaria nisso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você percebeu que casa aqui não é casa no sentido literal, mas figurativo. Ok? Vamos ver ainda um outro exemplo. Tá? Isaías. Tá? O texto está aqui, ó, Isaías capítulo 2, versículo 3. E nós vamos lá no livro de Isaías. Você pode anotar, tá? Esses textos aí para você usar depois nos seus estudos. Isaías capítulo 2, versículo 3 está aqui, ó. E virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Aqui a casa do Deus de Jacó refere-se a quê? A habitação de Deus, o lugar onde Deus habita.
e não propriamente a casa no sentido que nós estamos acostumados, né? A nossa casa, por exemplo, de tijolo, não. Subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, ao seu templo, ok? Ao templo do Senhor. Então a casa aqui tem outro sentido. Vamos procurar vendo aí mais sentido juntos, tá? Outro texto é João 14:2, que é um texto famoso, conhecido por todo mundo, né? É um texto muito conhecido. Na casa do meu pai, tá aqui, ó. Na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas, né? Mas como na casa do meu pai tem muitas moradas dentro de uma casa? Ou na casa do meu pai há muitos cômodos, tá? É só uma expressão figurada, gente, porque você não vai chegar no céu e pegar a chave realmente de uma casa para ir morar nela. Aqui é uma expressão figurada, tá? Querendo se referir que tem muito lugar no céu, tá? Que Deus tem muito lugar para receber os salvos lá no céu. O lugar lá não é uma casinha mesmo, é que há muito espaço mesmo para receber os salvos. Então você não vai pegar a chavinha de uma casa. Então você percebe como muda o sentido, ok? Então esses são alguns exemplos, pessoal, tá? Nós temos outros exemplos aqui, mas vamos seguir a nossa aula de como muda muito a questão da frase, ok? A frase, ela pode mudar muito dependendo aonde está sendo empregada aquela frase, qual o contexto que faz parte daquela frase. Então, como que eu vou entender o sentido daquela frase? Olhando o seu contexto. João casa na próxima semana. O que clareou na sua cabeça? Tá? Que vai ter um casamento, porque a frase já determina isso. O paletó de João tem só uma casa. Se estivesse escrito assim, João tem só uma casa, você já ia dizer, ele tem uma casa no sentido literal, mas aí tem o paletó de João tem só uma casa. Você percebeu como muda? João vai morar na casa da sogra. Então, a frase completa já determinou o sentido aí. Então, é muito fácil de você fazer esse exercício. O significado das palavras, então, vão variar de acordo com a frase aonde ela está. Já mostramos vários textos aí para vocês, ok? Então, galera, essa nossa aula aqui foi sobre isso, o sentido das palavras, tá? É importante você guardar isso. Por exemplo, a palavra escravo no grego, ela também pode ser servo, tá? Quando eu olho a palavra doulos, tá? Quando eu olho a palavra doulos no grego em Filemon, eu estou entendendo como escravo. A mesma palavra em Marcos seria servo. Ou seja, o que é que está determinando o sentido da palavra? O contexto a qual ela está inserido. Guarde isso. Avalie o contexto. Pastor, o que é o contexto? O que vem em cima e o que vem embaixo. Quando você não conseguir pelo contexto determinar o sentido daquela frase, você vai recorrer ao quê? Tá? Ao dicionário. A palavra na sua raiz original, tá? Ao grego, ao hebraico. É importante ler a mesma frase em várias traduções, para que você possa conseguir chegar no entendimento melhor daquela frase. Ok, pessoal? Então essa é a nossa aula de hoje, tá? Falando sobre o sentido das palavras. Então tome cuidado. Dependendo, tá, do sentido na frase, uma palavra pode mudar
muito, mas muito mesmo. Um exemplo aí para a gente encerrando essa nossa aula é o que faz a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, o Testemunho de Jeová, com a frase de Jesus na cruz do Calvário. Então, está escrito assim: em verdade eu te digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso no céu. Já na tradução do Novo Mundo não está assim, está assim, ó. Em verdade te digo hoje que você estará comigo no paraíso no céu. Você percebeu como mudou? Como foi tendencioso a mudança dessa frase? A chave hermenêutica, hoje. Então vamos voltar lá. Em verdade eu te digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso no céu. Já clareou seu entendimento, que Jesus estava se referindo àquele dia e que aquele homem estaria com ele no céu naquele dia. No outro sentido, em verdade te digo hoje que estará comigo no paraíso no céu. Estou te falando agora que você estará comigo, mas não será hoje. Pode ser qualquer outro dia, porque eles não acreditam que isso acontecerá sem a ressurreição dos últimos dias. Então, você viu como muda o sentido de uma frase, tá? Pode mudar bastante aí o significado da palavra da qual você vai ministrar e vai pregar. Então tome cuidado, tá? Quando você pegar uma frase, procure ver essa mesma frase, a sua aplicação em vários outros textos, tá? E contextos, avaliar a etimologia, avalie a etimologia aí dessa palavra, faça uma boa exegese, tá? Procure ir no manuscrito original, porque no hebraico e no grego, uma palavra, pessoal, ela pode ter vários significados, a mesma palavra. O exemplo é paracleto, do Espírito Santo, João 16. Consolador, mas não é só consolador, também é ajudador, é advogado também, ok? Ou seja, tem vários significados. Uma palavra pode ter 2 ou 3 significados. Como eu vou entender qual é o significado? Aquela frase que você está lendo, a primeiro momento, o contexto dela inteiro também pode elucidar qual é o significado. João casa na próxima semana. Ora, a palavra casa ali está como casamento, ok? João vai morar na casa da sogra. Casa no sentido literal. O paletó de João tem só uma casa. Só um furo, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Nós viremos logo com a aula de número 6. Que Deus abençoe vocês. Demais perguntas, tá? www.pastoraniel.blogspot.com através do Skype Aniel Wagner. Deus abençoe.